Olá pessoal, tudo bem? Segue mais um vídeo de um review, agora trazendo para vocês um Note que eu comprei há pouco tempo, né? Esse notebook deve ter uns 6 meses no máximo, e gostaria de passar aqui a opinião de dono nesses 6 meses que eu já estou com ele. Então, primeiramente, qual que foi a necessidade de compra deste notebook? Ah, eu trabalho com TI, então esse vai ser um vídeo muito voltado para performance, memória, HD, né? Não muito a nível de usuário soft, né? Que eu diria, mais um usuário, mais um hard user que precisa ali mesmo de desempenho. Então eu trabalho com TI, trabalho 10 horas por dia com isso e precisava de um notebook, tá? Para tanto para estudar ou para fazer algum freelancer ou mesmo para utilizar no trabalho. Eu tenho o notebook do trabalho, que é um Dell, mas eu quis comprar um próprio meu, né, já que eu prefiro não utilizá-lo, o notebook do trabalho, para qualquer relação de estudo ou coisas pessoais. Esse Acer ele é um Aspire 5, tá? O modelo dele é o A515 52G 522Z. Eu comprei esse notebook online, tá? Uma loja da Acer mesmo, loja oficial da Acer. Paguei nele em torno de R$ 2.430 com frete, tá? E aí vamos às configurações. Eu vou ligar aqui ele para vocês já terem uma ideia de tempo de inicialização. Então, deixa eu ver aqui se eu apertei certinho. Beleza, ligando. Esse notebook ele já vem com Windows 10 Home, tá? Então esse é um fator para quem não precisa de um Windows Professional. Esse é um fator interessante porque você não precisa depois comprar a parte. Então já iniciei, entro aqui com o meu user. Você vê que ele inicia muito rápido. Então vamos às configurações dele. Como eu disse, eu trabalho como desenvolvedor de software, trabalho com TI. Então eu precisava de um computador que fosse profissionalmente bom, que fosse aceitável para o que eu utilizo hoje em dia. Então ele tem uma configuração de processador ele é um i5 com clock de 1.6 GB. Ele tem 8 GB DDR4. Então eu estou usando aqui uma copinha, até uma cola. E ele tem 512 GB SSD. Tá, isso então torna ele, vocês viram como ele iniciou super rápido. Então, grande parte dessa velocidade é devido ao SSD. Tem alguns softwares aqui que são relativamente pesados, né? Então, que eu uso nos meus estudos ou mesmo para trabalhos freelance que eu faço ou mesmo no meu trabalho. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui um. Esse aqui é um Management Studio do SQL Server. E então, quer dizer, para vocês verem, ele tem uma questão de velocidade muito boa. A memória dele está em 36%, então eu tenho 25% de CPU e 10% de usabilidade do disco. Então, assim, é relativamente bom. Já abriu o software. Se eu abrir um VS Code por cima, também super rápido. Então são ferramentas de desenvolvedor, tá? Mas são ferramentas aí mais pesadas do que as comumente usadas por usuário soft que usa Facebook, que usa outras coisinhas mais. Então, se eu quiser abrir um Postman também, que é um outro programa muito utilizado por desenvolvedores. Então você pode ver que eu estou com 3 programas abertos, está tranquilo,
não tenho lentidão de nenhuma forma. Então, assim, falando em termos de desempenho, de HD nem preciso falar, tá? Além de ser um SSD, ele tem 512 GB. Como desenvolvedor, e eu não fico guardando as coisas localmente na máquina, normalmente eu guardo na cloud, mas 512 está de muito bom tamanho, tá? Então eu tenho outras coisas aqui que eu acabo utilizando, editores de vídeo ou alguma outras coisas que eu coloco aqui também, que acabam não pesando, acaba ficando bem tranquilo, né? Um editor bem pesado, o Android Studio, também carrega de forma bem rápida. Então, se eu iniciar aqui um novo projeto, qualquer novo projeto aqui, ele vai me carregar de uma forma bem rápida mesmo, para o que eu esperava do notebook, pelo preço que eu gastei e tudo mais, né? Você tem notebooks melhores, claro, mas assim, já carreguei o projeto, já só está indexando aqui embaixo, mas até aí eu já tenho toda a minha ferramenta de trabalho sendo aberta, já tenho toda essa visualização. Então ele é bem rápido, mesmo assim, em termos profissionais, eu tenho certeza que você não teria nenhuma dor de cabeça. No bônus, ele vem com uma placa de vídeo, uma GeForce MX 130, com 2 GB de RAM. Eu tenho aqui uma Steam instalada, tá? Mas eu não jogo nada pesado. Então o que eu tenho aqui? Comprei de básico, como um bom senhor já. Então eu tenho um Dirt 3, tá? Que é um jogo de corrida, de rally, desculpa. E eu tenho um pacote CS. Então, assim, também não tenho nenhum problema em rodar os dois. Tá sem internet aqui. Então eu não tô conseguindo me conectar na Steam. Certo. O acabamento dele. Acabamento é bem legal mesmo. Então você tem aqui um cover plástico, tá? Então você não tem nada metal. Tudo isso aqui é plástico, mas ele é tipo um aço escovado. Então é bem interessante, bem bonito. Ele é bem fino também. Então você não tem nenhum problema assim de ficar levando um trambolho bem leve, tá? Então ele pesa acho que 1,2 kg, se eu não me engano. Então é bem simples, bem fácil de levar, não tem problemas com isso também. Então esses são todos os pontos positivos desse notebook. Tem mais um que eu queria destacar para quem é programador. Tá, o teclado. O teclado dele é muito sensível, muito fácil. Então você acaba programando muito rápido, né? Então é bem diferente do Dell que eu utilizo nessa questão de teclado, né? O Dell perde bastante para esse Acer. As teclas são muito leves, muito fáceis e aí para mim é melhor. Tem gente que gosta mais de sentar o dedo, mas no meu caso a resposta é muito rápida, muito fácil e muito leve. Então não tem teclado retroiluminado, tá? Então você não consegue ver aqui as teclas à noite iluminadas e tudo mais, mas para mim isso não é um problema. Então esses são os pontos positivos que eu gostaria de destacar. A bateria dura muito bem também. Tá durando comigo em torno de 3 a 4 horas. 4 horas. Tá durando comigo utilizando esses programas, tá? Que necessitam de bastante CPU, de memória e tudo mais. Então tá durando até 4 horas comigo essa bateria, sem precisar do carregador.
Questão de pontos negativos. Quais são os pontos negativos? E é um ponto bem decisivo que eu gostaria de destacar. A questão da tela. Tá? Então, a visualização, essa tela, eu não sou um perito, tá? E nem quero ser um perito em dizer termos técnicos, mas assim, na linha do programador, o cara que mexe 8 a 10 horas por dia aqui, essa tela atrapalha bastante. Tá? Então ela, diferente, aí o Dell tem um ponto positivo fantástico em relação à tela. Você consegue trabalhar 10, 12 horas por dia sem nenhum problema em relação à tela. Já este Note, você tem sérios problemas com ele. Então, assim, já tentei acertar o contraste, brilho e vai e volto, procura na internet para ver se eu consigo melhorar um pouco a resolução, mas me parece que é uma coisa do notebook mesmo. Se alguém tiver alguma dica, até gostaria que me ajudasse postando nos comments, porque esse aqui é um ponto realmente de, de desafeto, um ponto que me tira muito amor pelo notebook. Né? Como eu trabalho de 8 a 10 horas por dia com uma máquina, né, e os meus lindos olhinhos olhando essa tela o dia todo, então este é um ponto que realmente vale uma atenção especial. E é um ponto que me faz considerar muito a compra desse notebook. Se eu indico, se você não tiver outras opções com os mesmos padrões de velocidade, HD e memória, até R$ 2.500, que na época eu não tinha encontrado realmente, então eu indico esse Note. Mas tome bastante cuidado com a tela. Tá? Ela não tem uma resolução tão boa e depois de algumas horas você sente que os seus olhos já estão forçando a amizade para continuar sorrindo para essa tela. Então, se você tiver outras opções, não recomendo a compra desse Acer. Mas em termos de velocidade, desempenho e alegria em relação à performance, ele é altamente recomendado pelo seu preço. Não achei nada neste preço que tinha esse tipo de performance, memória HD, não pelo tamanho, mas que fosse SSD. Tá? Então os próximos SSDs com esse tipo de memória de 8 gigas e um i5 ou i7 já giravam na faixa de 4.700 a 5.000. E aí, como eu encontrei esse, então a economia valeu a pena. Então, assim, se você não trabalha o dia todo, se você não tem problemas com essa questão de tela, resolução, recomendo sim a compra deste notebook. Você vai ficar muito feliz com o seu desempenho. Mas, se você considera essa questão de tela, de dor de cabeça, se você tem alguns problemas em relação a isso, resolução e tudo mais, então este não é o notebook indicado para isso, tá? A tela dele não é boa, parece que você tem uma visão embaçada sempre das coisas. Esse vídeo ficou um pouquinho grande, deveria circular em torno de 5 minutos, mas não consegui, infelizmente. Muito obrigado, gente, valeu mesmo e até o próximo review. Falou!